Amigos do Gazeta Entrevista, o programa de hoje tem um convidado muito especial. É o candidato segundo mais votado aqui em Bananal nas eleições de 2 de outubro, a deputado federal, e teve uma votação que surpreendeu muita gente. Ele está nos dando aí o prazer, né, de participar. Wagner Balieiro, muito obrigado pela sua participação, sua atenção com a gente aqui. Aproveitar para agradecer a sua assessoria, para a gente conseguir bater esse papo aqui, já que a sua votação aqui em Bananal surpreendeu muito e é uma grande satisfação nossa estar conversando com você. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo, agradeço a oportunidade de estar participando aqui do programa do Gazeta, dizer que eu só posso aqui agradecer a todas as pessoas de Bananal que confiaram na nossa proposta, na nossa candidatura. Foi a primeira vez que saí candidato a deputado federal e eu fiquei, assim, surpreso positivamente, muito feliz com toda a votação que a gente teve no Vale Histórico, em especial no município de Bananal, né, onde a gente tinha um grupo organizado, um grupo de apoiadores, de voluntários, que fizeram a nossa campanha, que levaram a nossa mensagem e lutaram bastante para que a gente pudesse ter aqui na região um representante no Congresso Nacional para estar discutindo os problemas da nossa região, né? Lamentavelmente, a gente viu que o Vale do Paraíba inteiro, né, ficou praticamente sem nenhum representante do Congresso Nacional da região, né? Então, a nossa proposta, enquanto candidato a deputado federal, era de ser um representante aqui da região, né, trabalhando e discutindo as propostas da região, fazendo a interlocução com o governo federal e, se possível, aí, com o governo estadual, esperando aí já no segundo turno a eleição de Lula e de Haddad. Mas não poderia deixar de agradecer essa expressiva votação que a gente teve, mais de 700 votos em Bananal. Foi um resultado que nos enche muito de orgulho e que coloca aqui um compromisso que a gente precisa ter, Ricardo, que independente da eleição, por ser daqui da região também, da gente continuar dialogando com a comunidade de Bananal, de conversar sobre os problemas da cidade, da região, e ajudar naquilo que for possível, mesmo não tendo sido eleito, fazer essa parceria sempre. A sua votação surpreendeu muito, Wagner, porque você ficou com 68 votos a menos do que o Bertaioli, que foi um candidato que teve uma estrutura muito grande aqui em Bananal, teve apoio do prefeito, de 5 ou 6 vereadores aqui de Bananal, lideranças políticas e religiosas, e você ficou apenas 68 votos atrás dele, e muita gente se surpreendeu. Eu fiz o levantamento, vi que para estadual, há 4 anos atrás, você teve aqui em Bananal 78 votos, e agora essa votação expressiva aí, com mais de 700 votos. Como é que você analisa isso? Como é que isso foi possível? Você mencionou aí o pessoal que trabalhou aqui, mas, de certa forma, te surpreendeu também essa votação? Como é que foi? Olha, Ricardo, nós tivemos aí alguns fatores que ajudaram nessa votação. O primeiro fator foi o fato de que a gente era a única candidatura a deputado federal do time do Lula aqui na região. Então, o que a gente teve de trabalho ao longo da campanha eleitoral, e a gente foi fazendo isso em diversas cidades aqui do Vale? O eleitor que fosse votar no Lula já para presidente é o eleitor que quer uma mudança. E se ele quer a mudança para presidente, também precisamos fazer a mudança no Congresso Nacional. Então, vai votar Lula, vote também no deputado do time do Lula. E a gente era a única candidatura do time do Lula da região toda aqui, né? Então, a lógica era ligar a votação até para que a gente pudesse eleger o Lula e eleger, junto com o Lula, um grupo de deputados que pudesse dar sustentação ao governo Lula, dar a possibilidade de organizar os projetos que precisam para a reconstrução do Brasil e, ao mesmo tempo, ser um interlocutor do presidente Lula aqui da região. Então, parte da campanha foi trabalhando muito isso. Vai votar Lula, vote no deputado do Lula. E no deputado do Lula da região, no caso, era a nossa candidatura, Wagner Balieiro, a candidatura da região. Junto com isso, nós tivemos também uma organização muito bacana de um grupo de pessoas, de militantes, de lideranças de Bananal, que vieram participar conosco, né, de ex-prefeitos, candidatos a vereadores, lideranças políticas, que fizeram várias conversas conosco, reuniões aí durante a pré-campanha e tal, e a gente amarrou uma série de compromissos. Então, as pessoas que foram participar da campanha, aqui o Paulo Stocco, a Cíntia, o David e vários outros amigos, o Ismael, enfim, várias lideranças que foram para a rua, sabiam que a gente estava trabalhando uma proposta de ter uma candidatura da região, mas uma candidatura que já tinha um compromisso firmado com a comunidade de Bananal, para que a gente fosse um mandato que não só traria recursos para a cidade como deputado,
mas também que começasse a discutir alguns problemas que tem em Bananal, que podem ter a ajuda do governo federal, que pode ter a ajuda do governo estadual, e que o deputado federal possa ser um interlocutor disso. Então, foi nesse compromisso que nós conseguimos reunir muitas pessoas, né, da região de Bananal, né. Eu comecei a conversar com as pessoas de Bananal por alguns amigos em comuns que eu tenho aqui de São José dos Campos, que tem parentesco em Bananal, que a gente tem aí uma proximidade, e algumas vezes que eu já fui, que eu conhecia, por exemplo, essa eleição de deputado estadual, eu tive 78 votos, foi mais de uma relação de pessoas de São José com Bananal, né? Não foi uma campanha que eu tive uma presença na cidade, debatendo e conversando naquela eleição de 2018. Diferente do que aconteceu na eleição de 2022. Na eleição de 2022, desse ano, nós fizemos várias reuniões em Bananal, nós organizamos grupos de apoio e compromisso com a cidade, né, para ajudar a cidade no caso de uma eleição de deputado, né? E nós tivemos um grupo de militantes mesmo, voluntários, que acreditaram nessa proposta e fizeram essa campanha em Bananal e nas cidades vizinhas, né? Eu tive uma boa votação em Queluz também, né, em Areias, em Arapeí, mas Bananal sendo aí uma das cidades que foi onde a gente teve essa campanha mais organizada, né? Então, eu agradeço muito a esse grupo, a esse coletivo, que inclusive está fazendo a campanha do segundo turno de Lula e de Haddad aí na região de Bananal ainda. Eu te contar um segredo aqui, você sabe que São José dos Campos tem tanto bananalense que a segunda maior audiência nossa é em São José dos Campos. Eu fundei o meu jornal, Wagner, em 87, na época escrito, né? E as nossas assinaturas em São José eram maiores do que as nossas assinaturas. Você vê como tem bananalense. Costumo brincar que tem mais bananalense é igual flamenguista e corintiano. Tem tudo quanto é lugar, né? Está espalhado aí. Mas, obviamente, Bananal, assim como outros municípios do Vale Histórico, maior parte da população, uma considerável parte da população jovem, vai para São José dos Campos tentar as oportunidades e atraem realmente, né? Acabam causando esse vínculo. Então, tem mais bananalense aí e do Vale Histórico que vocês possam imaginar, não é verdade? Eu tenho um amigo aqui, mora no Vice, amigo mesmo, próximo de casa, eu sou padrinho do filho dele, o nome dele é Luciano Peixoto, família Peixoto, é de Bananal, né? E ele ama de paixão Bananal, tal, né? Então, e aí a gente acaba tendo um vínculo, conheço os parentes dele aí também de Bananal, conheço aí vários lugares de Bananal através dele, foi o primeiro contato, foi por ele ali em Bananal, né? E também eu vou, muitas vezes, quase no começo do ano, eu vou naquela folia de Reis. Na verdade, eu passo por Bananal, porque fica em São José do Barreiro, né? Isso. Que é a folia lá de Reis no Sertão da Onça, né? Mas eu faço o caminho aí por Bananal, porque... Então, todo o começo do mês de janeiro tem uma passada aí, que vários amigos que participam lá da folia de Reis. Alguns são de São José, participam dessa folia de Reis, que é a mais antiga do Brasil em atividade, né? Então, é um momento que eu sempre reservo aí das agendas, das atividades, para passear e celebrar junto com eles lá a Folia de Reis, lá no comecinho de janeiro, lá no Sertão da Onça. É interessante, né, Wagner? Porque a gente tem esses laços aqui regionais, obviamente, mas preocupa a gente essa falta de retorno eleitoral da nossa região. O Vale do Paraíba talvez seja a região metropolitana mais, vamos colocar assim em termos mais infiel com os candidatos da própria região do que em outras regionais do estado de São Paulo. Isso dificulta muito a gente ter representantes, né, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. E essa colocação que você faz, eu conversei com vários outros candidatos que costumam vir aqui a Bananal também, alguns aí de São José dos Campos, e essa preocupação eu acho que é de todos, independentemente da sigla partidária, né, Wagner? Sim, Ricardo. Olha, a situação dessa eleição ela foi ruim para o Vale do Paraíba todo. Não eleger praticamente nenhum deputado federal. Tem um deputado federal em São José aqui que foi eleito, o Milton Vieira, mas ele, na verdade, ele já era deputado, veio morar em São José e ele tem uma base, na verdade, mais espalhada no estado, ligada à Igreja Universal, né? Então, ele já era deputado quando veio para cá, né? Então, e o modelo de atuação não é bem um modelo de discussão da região, né? Então, o que aconteceu nessas eleições? O Vale do Paraíba ficou sem nenhum representante, né, no Congresso Nacional. Isso é muito sério, né? O que aconteceu? Você tem
muitos partidos que lançaram vários candidatos aqui na região. É lógico que todo partido tem direito de ter o seu candidato, mas não dá para... Quem pensa na questão da regional não pode aceitar, por exemplo, que um mesmo partido lance 4, 5, 6 candidatos na região. Então, ele vai colocando vários candidatos, sabendo que nenhum vai ganhar a eleição, mas para atrapalhar aqueles que podem ter uma possibilidade de ganhar a eleição. É legítimo o partido ter candidato? É legítimo. Agora, colocar 6 candidatos, o mesmo partido colocar 6 candidatos na região do Vale do Paraíba, a deputado federal, nós tivemos casos aqui, por exemplo, em São José dos Campos, onde você tinha um único partido lançando 3, 4 candidatos a deputado federal. Isso aí, e assim, com a certeza de que nenhum deles iria ganhar, somente para arrecadar voto para eleger alguém de fora, ou muitas vezes colocar gente para atrapalhar alguém que tem possibilidade de eleger na cidade. Então, essa é uma situação que a gente, inclusive, vai sempre alertando, falando com o eleitor, porque é fundamental nós termos representantes da região, é fundamental que a gente possa fazer aí um filtro desses candidatos que estão vindo só para fazer aventura política ou ajudar um terceiro lá de fora, ao invés de fazer um trabalho de compromisso com a região, e a gente analisar bem esses partidos que ficam lançando vários candidatos aí sem nenhum compromisso com os municípios da região. Isso aconteceu nessa eleição, né? E outra coisa que a gente está vendo, Ricardo, tem um fenômeno acontecendo nas eleições que teve em 2018, está tendo agora nessas eleições. Com o fortalecimento aí das redes sociais, do acesso à internet para todo mundo, né, hoje nós estamos vendo cada vez mais diminuir essa história do candidato local. Você tem muita gente votando em candidato por alguma pauta específica, por uma bandeira específica, porque hoje está mais fácil com o acesso à informação, por exemplo, de chegar um morador de Bananal ou aqui de São José dos Campos, eu quero votar em alguém da causa animal, aí ele se identifica com alguém que é lá de Sorocaba, ou ele quer votar em alguém da causa ambiental, que é uma pessoa que mora lá em Santos, e aí vota por algumas bandeiras específicas, né, dentro do estado todo, né? A internet ela está possibilitando isso, e esse fenômeno de diminuir candidaturas regionais, ela está acontecendo em várias cidades, né, em várias regiões, só que ficou maior esse problema aqui no Vale do Paraíba, porque além do problema dessa coisa da pulverização de candidatos, dessa possibilidade do eleitor escolher candidaturas de outros locais de acordo com alguma bandeira, uma pauta específica, o Vale do Paraíba tem uma proximidade muito grande com o município de São Paulo. E nós temos muitos candidatos de São Paulo ou da região metropolitana de São Paulo que vêm para a região do Vale do Paraíba, muitas vezes até mais perto chegar aqui nas cidades do Vale do que andar dentro de São Paulo, e acabam montando núcleos de campanha aqui também, retirando votos de candidatos da região. Então, a eleição de deputado ela é uma eleição que precisa de muito voto, né? E não é uma eleição fácil, é uma eleição que você precisa organizar bem em diversas cidades, e quando você tem essas situações aí que podem tirar voto aqui da região, realmente atrapalha, e que foi o que aconteceu aqui, né? Não elegeu nem o atual deputado que nós tínhamos aqui na região, que era o Eduardo Cury, né? Uhum. E um dos motivos que, inclusive, ele perdeu foi o lançamento de outros candidatos do mesmo partido ou de partidos coligados aqui em São José dos Campos. Então, o resultado disso foi perder o único deputado que tinha, né? E no nosso caso, especificamente, a nossa candidatura era a única ligada com o Lula, faltou ali, talvez, não é em Bananal foi perfeito esse processo, mas em alguns outros lugares, vincular mais, né? Olha, vai votar no Lula, vote no candidato do Lula, vota no Lula, vota no candidato do Lula, do PT. Se a gente tivesse metade dos votos do Lula aqui na região, a gente já estava eleito. Uhum. Né? Nós não chegamos 30%, 25% aí, dependendo das cidades, né? Então, faltou ter aí um avanço maior nessa ligação, vamos dizer assim. Na federação de partidos que você integrou, o PT, PV e PCdoB, né? Você ficou na suplência, mas eu estou acompanhando que a gente está tentando conciliar as nossas agendas, né, Wagner? Porque você apesar de ter passado a campanha, você continua com uma agenda intensa, porque você está trabalhando aí em outras missões agora no âmbito estadual e nacional, né? Porque você é uma liderança importante do PT em São José dos Campos, na região, foi vereador em São José por 4 mandatos,
Então, a sua agenda não diminuiu muito o ritmo depois de 2 de outubro, né, Wagner? Olha, Ricardo, nós estamos no segundo turno da eleição mais importante da história do Brasil nos últimos anos. Essa eleição ela só tem dois caminhos. Ou ficar o modelo que está aí, que a gente sabe o resultado ruim que isso representa, né, esse clima de destruição, de ódio, de retirada de direitos da população, ou mudar com o presidente Lula. Logo que terminou a eleição, no primeiro turno, eu reassumi a presidência do PT, que eu sou o presidente do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal aqui em São José dos Campos, e nós entramos dentro do grupo que está ajudando a coordenar a campanha aqui na região do Lula e do Haddad. Inclusive, nós tivemos semana passada a visita do Alckmin aqui na região, né? Ele teve até, inclusive, em Queluz, teve uma caravana de Bananal que foi até Queluz. Uhum. Agora, neste sábado, ele vem novamente aqui para a região, a gente está terminando de fechar a agenda hoje, ele já vai passar em Pinda, né, no período da manhã, é a cidade que ele mora, mas ele vai estar vindo para uma agenda de campanha dessa vez. Então, já está confirmado que ele vai estar em Pinda a partir das 10 horas da manhã, no sábado. E à tarde, a gente está terminando de fechar alguma outra cidade aí para fazer a agenda do Alckmin aqui na região. E nós vamos fazer, além da agenda do Alckmin, toda essa mobilização, discussão da campanha ao longo desses últimos dias, na reta final. Aí faltam 10 dias para a eleição, né? E é uma eleição que está extremamente polarizada, né? Uma eleição onde, infelizmente, por causa dessas fake news, desinformação, tá difícil de você falar com as pessoas sobre propostas de projetos de país, porque está contaminado demais aí com a questão da desinformação ou das fake news. Mas a nossa missão é fazer, ao longo desses 10 dias, esse trabalho de levar o nome do Lula, de levar o nome do Haddad, da importância com a eleição deles para a nossa região e o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida da região, em especial aí também direcionada para o pessoal de Bananal, levar aquelas propostas que a gente teve colocadas junto com os moradores de Bananal para o governo federal, assim que o Lula, se Deus quiser, vencendo a eleição, assumir, a gente poder levar as demandas que chegaram da cidade. O Lula aqui em Bananal teve 52%, 53% dos votos válidos. Em relação ao Haddad, ele ficou em primeiro, mas aqui a gente praticamente dividiu em 1/3 a votação. O Haddad ficou na frente, 2 pontos atrás, mais ou menos, ficou o Tarcísio e um pouquinho mais atrás o Rodrigo Garcia. E com o apoio do Rodrigo à candidatura do Tarcísio, nessa semana, a questão aí de 2 dias, os prefeitos do Vale Histórico, onde o PT ganhou, né, na maioria dos municípios aqui do extremo leste do estado, fecharam apoio ao Tarcísio. Como trabalhar em relação a isso, Wagner, para compensar esses apoios, né, aqui na região? Olha, Ricardo, o que a gente trabalha muito é essa mesma lógica que teve no primeiro turno. Vai votar no Lula para presidente porque quer ver o Brasil melhor, quer ver o Brasil mais feliz, com mais respeito para a população, com mais condições da gente ter de volta um projeto de país que volte a ter crescimento, geração de emprego. Faça isso também somando o candidato a governador que estará junto com o Lula, porque é mais fácil, é melhor. Você vai trabalhar para a eleição do Lula, vai votar no Lula, vote no governador que está ligado e está junto com o Lula, porque é muito melhor para fazer o processo de aliança, de convênios, de conversas, de construção de parcerias, quando você tem ambos do mesmo grupo político, né? Então, o que a gente fala sempre para o pessoal? Vai votar no Lula, vota no Haddad. Porque o outro lado já é o contrário, né? O cara que vai votar no outro presidente vai querer votar no governador contrário. Uhum. Então, a nossa caminhada é sempre de trabalhar essa liga entre o candidato a governador Haddad com o presidente Lula, né? O primeiro passo seria esse, até porque é benéfico para os nossos municípios se a gente puder ter o governo federal alinhado com o governo estadual para aplicação de programas, convênios, parcerias com os municípios. Em especial no Vale Histórico, Bananal, Queluz, Areias, Arapeí, é fundamental que alguns programas federais, alguns programas estaduais cheguem de fato nas famílias. E para isso você ter o Estado em parceria com o governo federal fazendo o convênio com a prefeitura, com certeza vai ficar mais fácil se a gente tiver ambos do mesmo lado, do mesmo caminho aí para a implementação desses projetos. Wagner, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Espero que brevemente você venha a Bananal, a gente possa fazer outra entrevista pessoalmente, vai ter o prazer de encontrar você pessoalmente.
E eu deixo você à vontade aí para dar o recado final aí para os nossos internautas. Ricardo, eu que agradeço aqui a oportunidade. Não vai faltar tempo e nem época, e eu com certeza irei aí em Bananal para agradecer, para conversar, para passar uns dias aí conversando com a população, não só sobre os problemas, mas também ajudando a divulgar muita coisa boa que tem no município de Bananal, né? É um município que a gente conseguiu ter aí vários amigos, colegas. Nessa eleição, arrumei mais outros colegas e amigos aí também, então eu sou muito grato pelo resultado, pela votação que eu tive e pelos amigos que eu consegui aí dentro desse processo todo aí no município de Bananal. Então, Paulo Stocco, o Ismael, a Cíntia, o David, enfim, se eu citar o nome de todos eles aqui, é muita gente, mas meu muito obrigado a todos eles que organizaram, a população que participou conosco aí e acreditou no nosso projeto. Eu tenho muitos parentes ali perto ali em Formoso também, viu, Ricardo? Tá. A família Balieiro de Resende, é tudo parente. O prefeito Sim. de Resende é meu parente, a turma, os Balieiros de Resende ali são tudo parente, né? Então, meus pais são nascidos em Bucaina de Minas, desceram para Resende depois que vieram para cá. Eu sou nascido em São José dos Campos, mas primo, tio, tia, tá tudo Resende, Barra Mansa, Bucaina e uma parte ali em Formoso. Então, é sempre um lugar que eu estou frequentando, presente. Então, eu só tenho a dizer para todo mundo aí de Bananal que aqui é uma parceria que veio para ficar, né? Que não é só na eleição, que é para a gente estar junto aí conversando sobre os problemas de Bananal e podendo colaborar para ajudar no que for possível nos desafios que a população e a cidade de Bananal tem pela frente. Meu muito obrigado mesmo e com certeza, Ricardo, eu estarei presente aí para a gente fazer uma entrevista ao vivo também. Maravilha, mano. Agradeço aí também a sua assessoria, né? Sempre muito atenciosa e simpática. E você está de parabéns aí com a sua assessoria, viu? Tem que começar bem pela assessoria, né, Wagner? Eu te agradeço. Legal. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Um abração a todos de Bananal aí.